Questão número 65. Deus não poderia destruir o poder do diabo? Uma pergunta que todas as pessoas fazem em relação a esse desconhecido ser que é o diabo. Por que é que Deus não acaba com ele, já que, segundo a teologia tradicional, ele seria a fonte do mal? E não existe uma resposta lógica, inteligente para estas indagações dos irmãos. Porque não há na teologia tradicional nenhum argumento para dizer quem que é o diabo. Há umas explicações que não convencem muito, não. Como a de que um querubim teria se revoltado contra Deus e caído no buraco da maldade. Mas temos, graças a Deus, recebido do Senhor um entendimento. No exame das Escrituras, nós percebemos algumas passagens que podem indicar com segurança que o diabo já está no cenário da criação desde o começo de todas as coisas. E ele deve significar algo, de algum modo, de útil para a criação de Deus. Isso independente dos conceitos teológicos. A teologia nem sempre acerta quanto à sua tentativa de explicar certas coisas que na Escritura são um pouco obscuras. E a razão de existir o diabo e por que Deus não põe fim na sua existência, as explicações não convencem muito bem. Como resposta aqui da questão 65, nós colocamos o seguinte: Deus poderia, sim, impedi-lo de seguir com a sua obra destrutiva, uma vez que ele é o soberano Deus. Por que então ele não o faz? Porque existe um plano em andamento, do qual a presença do diabo é peça indispensável. A aparente injustiça do Criador é apenas falta de entendimento do homem a respeito da verdade existencial. Então, o homem não consegue entender muito bem certas coisas que estão nas Escrituras, porque falta à igreja e falta mesmo aos judeus alguns princípios, uma chave de entendimento que possa ajudá-los a compreender essas coisas obscuras. É evidente que Deus tem um plano para esta humanidade. Deus ele tem um projeto para desenvolver o próprio universo, a criação dele. E neste mundo nós somos os habitantes desse lugar. Nós somos almas eternas, criadas pelo eterno Deus, quando ele criou o universo. E nascemos sucessivamente ao longo da história trabalhando na construção do reino. Isso parece lógico e inteligente. Seria estranho que as almas aparecessem num tempo desconectado de toda a história para viver uma experiência incerta. Algumas seriam salvas e outras seriam condenadas. E outras nem se sabe para onde iria, que é o caso da morte das crianças, as suas almas, não tendo conhecido ainda o pecado, para onde elas poderiam ser levadas? Elas não têm virtudes para poder subir aos céus e não têm pecados para ir para o inferno. Então ficaria num estado de indefinição. E assim outras situações também, como os selvagens, como as pessoas que nascem já desequilibradas desde o ventre da mãe, alguns casos de loucura física, em que nós observamos que aquele indivíduo se desenvolve durante toda a sua vida sem ter noção da realidade. Depois que ele morresse, para onde iria sua alma? Uma vez que ele não sabe discernir o bem do mal. Para onde iria sua alma? São questões que não têm explicações lógicas, evidentemente. Então falta ao homem o conhecimento de uma ciência com mais clareza, que possa explicar melhor aquilo que o homem não entende ainda. E nós temos recebido de Deus o entendimento de que a alma ela pertence à criação. Ela nasce sucessivamente para poder edificar o seu futuro. No nosso caso aqui, edificar a civilização futura
que é chamada pelos profetas de Nova Jerusalém ou Mundo Novo, ou Nova Civilização. Então, é um conhecimento diferente, porque por esse lado começamos a entender melhor os mecanismos da criação, da vida, da existência do homem. E uma alma que nasce para uma vida de defeitos físicos, de loucura, ou que tem a sua vida ceifada fora do tempo natural, é uma alma que evidentemente está dentro de um contexto que Deus está colocando, que é necessário passar por aquela experiência de sofrimento, assim como outras experiências também que nós sabemos que existem em todo o mundo. Se a alma não pertencer a um contexto controlado por Deus, então a criação não pode ter sido feita por um Deus altíssimo, que tem poder sobre todas as coisas. Seria estranho que Deus não desse um fim no diabo. Mas por que ele não pode dar fim no diabo e deixar a gente em paz? Não é? Ele pode fazer isso, então não faz por quê? Porque existe um plano que está em andamento, do qual o diabo é uma peça fundamental. Ele é um espírito. Ele foi criado por Deus. Será que ele não pertence à própria natureza do ser humano? Em cuja existência gera essa energia, esse espírito que influencia a vida das pessoas? São questões que a gente tem que levantar para encontrar respostas claras. O que se sabe em verdade é que ele é um espírito. Ele não é uma individualidade, uma pessoa que resolveu fazer maldade. Embora muitas almas malignas que servem ao diabo são homens maus que viveram na terra e fizeram coisas loucas. E têm prazer nas coisas do mal. E aí, quando eles morrem, eles vão viver nas regiões infernais. E passam, juntamente com o diabo, a viver uma grande revolta contra Deus, contra o bem, contra a ordem estabelecida para lançar a humanidade e os homens na desordem. Estamos diante, então, de um cenário em que o maligno ele faz parte de alguma coisa que ainda nós não entendemos muito bem, que é o projeto de Deus. E Deus diz que vai chegar um tempo que não vai mais ser necessária a sua presença aqui. E então ele é desfeito pelo poder de Deus, e a humanidade amadurece em entendimento e compreensão das coisas, e ela pode seguir sem que esse espírito novamente venha se formar e se tornar uma coisa tão destrutiva como essa que está hoje presente no planeta, no mundo, né? Então está em curso um plano que vem do nosso Pai. O homem não entende isso porque ele não recebeu ainda conhecimento da ciência de Deus. A ciência de Deus é um conhecimento oculto nas letras das Escrituras. Alguns homens, alguns profetas, e mesmo fora da linhagem dos homens das Escrituras, eles perceberam o conhecimento dessa ciência de Deus. E fundaram, inclusive, algumas seitas e religiões e filosofias e doutrinas. E isso está no mundo há muito tempo. Mas não tem nada que ainda foi ajuntado às Escrituras para dar um sentido à grande mensagem de Deus, ao povo dele e à humanidade. Isso é o que nós estamos procurando fazer, procurando entender a criação, entender Deus, entender a alma pelo ponto de vista de homens que já pensaram sobre isso, mas associando essas interpretações às Sagradas Escrituras, para que elas também possam ter uma clareza que a teologia ainda não deu. Então, o homem precisa saber desta ciência. Em resumo, ele tem que ter uma ideia mais clara a respeito de quem ele é, o que faz nesse mundo e para onde ele vai. Então, os grandes mistérios da vida estão ligados à origem do homem. Por que eu nasci nesse lugar? Por que se nasce em variadas condições, sem que haja uma explicação lógica para isso? Evidentemente, não é uma causa material. Se fosse assim, o homem poderia trabalhar pelas ciências personalidades. Então, o homem não sabe muito bem por que nasce nesse mundo, de onde ele vem, qual é a origem da sua alma. O que ele faz aqui, qual é a missão da alma, por que o homem sofre, por que existem tantas situações de comportamentos do homem que nós não compreendemos muito bem. Há uma grande variedade de situações, inclusive situações anômalas de comportamento, e que não tem explicação na ciência e muito menos na teologia, a não ser dizer que o pobre do diabo é o culpado por todas as coisas, né? E aparentemente não é bem assim.
O homem tem responsabilidade sobre seus atos. Ele pode se dar ao diabo se ele quiser, mas porque ele não conhece o Senhor, porque não seguiu a orientação do Senhor, então se deu ao mal. E com isso ele colhe as consequências dessa sua liberdade. Então o homem tem essa liberdade, mas não que o diabo seja o causador do mal da sua vida. Ele que cede às tentações desse espírito, dessa energia que está em todo lugar nesse mundo, desde quando tudo começou. Há, pois, essa falta de entendimento do homem a respeito da verdade existencial. E essa ciência, esse conhecimento é chamado ciência de Deus. Essa ciência tem que ser conhecida pelo homem, e as religiões que não admitirem que existe um conhecimento que não está dentro da teologia, elas ficarão para trás, elas serão extintas com o passar do tempo, quando chegarem os grandes eventos que vão transformar o mundo na nova civilização. Então é preciso que esse conhecimento eterno seja codificado, organizado e seja divulgado para que as igrejas, para que os homens, os filósofos, os pensadores, inclusive a ciência, possam encontrar respostas para essas questões tão complicadas que só se pode explicar por meio de um conhecimento que ainda não está no mundo, pelo menos no conjunto dos ensinamentos, né? Embora haja um conhecimento ali, um fragmento aqui e acolá, mas é preciso ajuntar tudo isso numa mensagem, ordenar este conhecimento. Quando se compreende a criação, pelo ponto de vista das vidas que se sucedem, no caso a alma sendo eterna, e essas vidas voltadas para o enriquecimento da experiência da alma e do seu despertar, então tudo passa a fazer um sentido lógico e racional. O diabo passa, assim como todas as coisas, a ter um papel na criação que é o de fazer cumprir no homem a lei de Deus diante do pecado, em seus efeitos de dor e de sofrimento. Então, o que nós temos aprendido com o conhecimento da doutrina do Senhor, do conhecimento revelado já em vários lugares, como nós afirmamos, e com indícios bem claros nas Escrituras Sagradas, é que a existência do ser, mesmo que o homem pense que só tem uma vida, uma existência física, ela é controlada por uma lei chamada lei de ação e reação, de causa e efeito, ou lei de Talião, conforme ensina Moisés. E o que significa essa lei? Tudo aquilo que você faz, ele tem uma reação contrária. Se você fizer o bem, essa criação, esses mecanismos da criação, ele responde positivamente para você. Você tende a receber sempre o bem que você faz para as pessoas como um resultado dessa lei de retorno. E se nós fazemos o mal, nós também recebemos o mal. Nós sabemos que Deus e os anjos e os espíritos e as inteligências incorpóreas que existem na eternidade, elas só fazem o bem, não tem como elas fazerem o mal. Então, se alguém cede aos seus impulsos, aos seus instintos, às suas inclinações e faz o mal, é necessário que alguma coisa possa devolver essa ação maligna que a pessoa fez. Então, não pode ser um anjo, não pode ser alguém do bem, tem que ser alguém do outro lado, né, do mal. Então, o diabo, sendo o reflexo da nossa inferioridade, produto dela, da inferioridade do próprio mundo, ele é real. Mas é também utilizado por Deus como uma influência que traz o sofrimento para aquele que precisa recebê-lo devido às suas más atitudes. Então, o diabo encaixa como uma peça que é necessária nesse primeiro estágio da humanidade, até que a humanidade se livre de toda a sua inferioridade, até que as almas se libertem definitivamente do mal, que faz parte mesmo dessa fase de transição entre o mundo primitivo, selvagem, para um mundo mais civilizado, que são as nossas expectativas em relação à Nova Jerusalém. Então o diabo passa de ser um ser abominável, ele deixa de ser, né? O diabo deixa de ser um ser abominável para se tornar uma peça da criação. Não significa que ele seja bonzinho. Nós temos que ter cuidado, porque ele pode trazer grandes prejuízos à nossa vida se nós nos deixarmos envolver por ele. E como ele é a antítese do bem, e o universo, nós sabemos, funciona por contrários,
Então, o diabo ele é o contrário do bem. Ele está sempre presente onde está o bem. Ele está sempre interessado em causar prejuízos àqueles que estão andando no caminho da luz. Então, é trevas e luz, é bem e mal, tudo é uma coisa só. E pertencem à criação de Deus. A existência do diabo não continuará para sempre. Um dia vai cessar conforme as Escrituras preconizam. E elas preconizam em face das mudanças que vão acontecer no planeta, quando o mal vai ser extinto da Terra pela sua autodestruição. A coisa é tão complicada que ela sozinha se desfaz. O mal produz um transtorno enorme na vida social, na vida dos homens, que os homens acabam se destruindo e eles, na verdade, estão destruindo o mal que eles mesmos criaram. Então, é nesse sentido que nós começamos a ver a criação como uma obra bastante inteligente, uma obra que, na verdade, está tudo funcionando perfeitamente. Não tem um defeito na criação, segundo aí os teólogos, que um anjo teria decaído e se tornado o diabo. É mais fácil nós entendermos por esse lado. O livro Gênesis mostra que a serpente já estava no Éden, quando Deus gerou o homem e a mulher. Tratar o diabo como se ele fosse um elemento estranho à criação, ou tomá-lo por um anjo ou arcanjo revoltado, é um contrassenso e absurdo, demonstrando apenas ignorância do homem a respeito da natureza do eterno Deus e da sua grande, maravilhosa obra. Então, se nós formos admitir as teses da teologia tradicional, a gente entra por um caminho de irracionalidade e começamos a admitir que Deus fez alguma coisa com defeito. Deus não pode fazer nada defeituoso, porque Ele é Deus. Então Deus ele é a suprema perfeição. Então, se há nele uma vírgula, um ponto que não é perfeito, ele deixa de ser Deus. O que caracteriza Deus é a suprema perfeição. Deus é absoluto em todos os predicados. Então o que é absoluto? É pleno, é 100%. Bom, perfeito, justo, sábio. Todos os predicados que nós pudermos pensar em relação a Deus, ele é 100%. Então se houver uma vírgula fora de lugar, ele deixa de ser Deus. Vamos dizer, eu fiz um anjo que o anjo se revoltou contra ele, ele não é culpado. A obra dele que ele fez era imperfeita. Então ele não é Deus. Se nós entendemos Deus como Deus, o Pai de toda a perfeição, então tudo o que ele fez tem uma razão de ser. E há um certo desconhecimento do povo em geral, das pessoas que leem e se orientam pela Escritura Sagrada, no sentido de que eles só veem aquilo que interessa para eles na Bíblia. Eles vão lá, pegam um livro, uma passagem aqui, acolá, e dizem, está na Bíblia isso. Mas Deus fala que faz o bem e o mal em vários lugares. Ele fala, eu faço o bem e o mal, eu sou a luz e as trevas, eu faço tudo, eu sou o Senhor. Então como que ele não faz o mal? Ele faz o mal, está tudo sob o controle desse grande Deus, desse Espírito maravilhoso, que é o Pai, na sua grande manifestação, como essa criação que está diante de nós. Nós colocamos aqui algumas passagens para que os irmãos possam apreciar e nós refletirmos acerca desse tema. Aí vai uma passagem de Jó, que está no capítulo 1, versículo de 6 a 8, onde Deus tem aí um diálogo com o diabo. O diabo estava interessado em atormentar o pobre do Jó. E esse Jó, como a gente sabe pelo seu livro, ele era um homem muito justo, muito correto. Tudo ele fazia de bom. Sacrifícios, observava o caminho do bem, as regras do Senhor, educava bem seus filhos, se preocupava com a sua casa, era bom com seus funcionários, ele era um sujeito do bem. O diabo resolveu atormentá-lo, mas não fez sem pedir ordem para Deus. Então o diabo aqui nessa passagem vai lá conversar com o Senhor. Né? Então, a gente vê que a Escritura tem umas passagens esquisitas. Se o diabo fosse inimigo de Deus, como é que ele vai lá conversar com Deus? Eu posso atormentar o Jó? Vai lá e atormenta o Jó. Não é verdade? Então a passagem diz assim, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu, meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro
e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí o diabo fala para o Senhor, né? Você cerca esse Jó de muitas coisas boas. Por que não tira as coisas dele para a gente ver se ele não vai se revoltar, né? Aí Deus permite que o diabo vá lá e atormente a vida do pobre Jó. E toda a história desse tormento está no livro de Jó, que é um livro de muita instrução para nós. Então, só essa introdução já nos faz ver que há alguma harmonia em relação a Deus e ao Satanás. Podemos até não conhecer bem o fundamento de tudo isso, mas as Escrituras indicam isso. Nós não podemos fugir muito do sentido literal do que está escrito. Me parece que ele foi aqui ao Senhor pedir ordens para atormentar o pobre Jó. E se ele foi fazer isso, ele não podia atormentar Jó se não houvesse permissão do Criador. Se o diabo nos tenta, é porque tem uma permissão de Deus. Não é? Para alguma coisa. Porque, veja bem, se nós temos um mal escondido em nós, nós não sabemos, devido à nossa inferioridade, devido ainda ao momento que nós atravessamos, inferioridade do próprio mundo e nossa inferioridade, esse mal como é que pode ser mostrado se ele não vier para fora? Então quem vai pôr para fora o mal que está dentro de nós? O diabo. Através do quê? Da tentação, do pecado, das transgressões. Então, no ponto de vista da teologia tradicional, o pecado conduz ao inferno eterno. Na ideia do renascimento sucessivo das almas, não. A alma pode ir para o inferno e ficar lá um tempão sofrendo, ou nas regiões da morte, mas um dia ela sai de lá e começa novamente a sua caminhada em busca da luz. E aí tudo se resolve. Então, se o pecado nos é mostrado e nós nos permitimos ao pecado, há uma consequência, mas não é o fim. Aquilo é necessário para você saber o que está dentro de você, senão você não sabe. Não está lá dentro, o pecado ali que precisa ser limpo. E a forma de limpar, como é que é? Trazer o pecado para fora. E quem traz o pecado para fora? Nós precisamos de um agente para fazer isso. Seja ele o que for. Aqui é a forma de um espírito, porque como é uma coisa invisível, então a gente trata assim, é um espírito chamado Satanás. Esse é o papel que ele tem. Mas daí achar que ele é bonzinho, que ele é amigo de Deus, não é bem assim. Ele está sob o governo de Deus, mas ele é alguém perigoso, que pode nos enganar. Uma vez que nós estamos saindo do buraco que nós se enfiamos, através da história da nossa própria alma, com as nossas fraquezas e tudo mais, ele está aí como algo a resistir. Ele prefere que a gente fique no buraco. Entendeu? Ele quer te puxar para dentro do buraco dele. Em termos teológicos. Para que a alma continue sofrendo por muito tempo. Não quer dizer que sofrerá eternamente. Então, é um novo conhecimento, é uma ciência nova que dá sentido lógico, racional, inteligente à obra de Deus. Agora, como que nós vamos seguir uma teologia que não explica as coisas racionalmente? Começa pela geração da alma. A teologia clássica diz que a alma é gerada no ventre da mãe, tirada do nada, quando há concepção carnal. Isso chama-se criacionismo. Para os irmãos terem uma ideia de como isso é grave, existe uma ciência chamada criacionismo, que se enfiou dentro das escolas nos Estados Unidos e agora está aqui no Brasil, com um governo novo que entrou, influenciado pela igreja evangélica, que é criacionista, quer enfiar essas doutrinas dentro da escola. Essa doutrina simplesmente é contra a ciência, simplesmente, é contra a ciência. Não aceita a história da criação conforme a ciência descobriu e comprova pelos processos lógicos e racionais. Diz que não, que a ciência está errada. Então o espírito que está por trás disso, evidentemente, é o mal. É o espírito que resiste, ele quer resistir à verdade, não quer que os homens saibam da verdade. Porque o dia que os homens souberem da verdade eterna, da ciência de Deus, o mal será tirado da terra. E todas as injustiças, guerras, poderes financeiros, todas essas coisas doidas que o homem desenvolveu aí achando que está tudo certo, mas não está certo. Isso precisa ser mudado. E será mudado pelo poder de Deus, não é pelo nosso poder. Pelo poder de Deus. E pelo erro dos próprios homens. A planta que eles plantaram não é a planta do Senhor. E ela dá fruto. O terreno da vida, você pode semear qualquer coisa. Dá. Só que colher, você tem que colher o que você semeou. E a humanidade começa a colher agora o fruto da semente má que foi semeada. Por quem? Pelo diabo, pelo maligno. Pelo maligno, o que é o maligno? O maligno é a nossa indiferença a Deus. É quanto nós vivemos sem Deus. As nossas obras são más.
E tudo que nós plantamos dá uma semente de má qualidade. É filhos que nascem envolvidos com o mal. Hoje as famílias estão desestruturadas. As crianças já estão envolvidas pelo mal desde pequeno, infelizmente. E crescem meninos vazios, sem identidade, sem origem, que não observa os valores verdadeiros da vida. Meninos envolvidos com o mundo eletrônico, videogames, telefones celulares e tal. Não é de se surpreender que eles peguem uma arma e saiam matando as pessoas. Eles vivem num mundo de fantasias. A mente deles está envolvida no mundo criado pelo próprio homem. Esquecidos de cuidar dos filhos como os antigos cuidavam. Por que como os antigos cuidavam? Porque a experiência adquirida ao longo do tempo é a experiência que tem que ser passada para as gerações futuras. Você não pode criar seu filho sem considerar a educação dada pelos seus pais e pelos pais dos seus pais, pela experiência que foi acumulada. Funciona assim o mecanismo da vida. A experiência tem que ser passada adiante. É interessante que no processo científico as pessoas sempre utilizam o conhecimento acumulado, né? O tempo vai passando, vão havendo novas descobertas, vão ajustando as descobertas, mas é a somatória daquilo que tudo se fez no tempo em que a ciência esteve trabalhando naquele princípio, naquele aspecto. Na experiência do homem, não, eles romperam com isso, como se fosse necessário descobrir todos os dias novamente aquilo que se tem que fazer. Cada tempo tem a sua ciência, em termos de comportamento dos homens. Então vivemos uma época de grande confusão, e o resultado disso não é bom. Não está sendo bom e não será bom, de acordo com como a gente tem lido nas Escrituras Sagradas. Então, irmãos, assim, não há dúvida alguma que Satanás não age sem permissão de Deus. Pode ser no que for. Guerras sangrentas, injustiças e tantas coisas que o homem se escandaliza, está tudo dentro do projeto de Deus que o homem não entende ainda, infelizmente. Infelizmente. Nós vimos uma passagem aqui em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5, na carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, onde havia lá um homem que tinha um envolvimento com a mulher do seu pai, era a madrasta do seu pai, dele, né? Não era a mãe dele. E ele tinha um envolvimento e Paulo estava um pouco zangado com essa situação. Ele disse até que esse sujeito deveria ter sido tirado da igreja. E os coríntios, como eram muito liberais, eles não se importavam muito com a situação que estava ali de imoralidade, explícita. E ao se referir a esse homem, ele diz assim: seja esse tal entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, mais uma vez aqui, nós vemos a utilidade de Satanás. O que quer dizer destruir a carne? É o sujeito ser lançado no sofrimento. A alma vai sofrer as consequências dos seus pecados, para que um dia a alma possa ser salva. No dia do juízo, ele possa ter a oportunidade de ser salvo. Então Paulo disse assim: olha, é melhor tirar esse sujeito da igreja, deixa ele entregue ao mundo, deixa o diabo pegá-lo aí e fazê-lo sofrer como consequência dos seus atos, para que no futuro ele possa ser salvo. Se não houvesse essa possibilidade, e se a condenação do pecado fosse uma coisa absoluta, e a teologia prega isso, as igrejas pregam esse ensinamento, com certeza não estaria escrito isso aqui. Está escrito para as pessoas aprenderem. Elas leem apenas aquilo que interessa para elas. Então não aprendem com as escrituras. Não aprendem com as escrituras. Eles pegam nas escrituras aquilo que interessa para sustentar a tese que as igrejas desenvolvem ou admitem como verdades que não mudam jamais. Assim é o funcionamento da teologia nas igrejas. Está muito claro aí. O espírito desse homem, ele disse, a vida dele seja entregue a Satanás para a destruição das suas vaidades, por meio da consequência do pecado, para que o espírito possa ser salvo no dia do Senhor Jesus, que é no dia do juízo final. Muito bem. Nós temos aqui agora esse tempo de justiça, né? Uma passagem que nós pegamos em Apocalipse, capítulo 12, versículos 9 e 10. Foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo, e Satanás, que engana todo o mundo. Ele foi precipitado na terra, os seus anjos foram lançados com ele. E uma grande voz eu ouvi no céu, ela dizia: agora é chegada a salvação,
a força, o reino do nosso Deus, o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual, diante do nosso Deus, os acusava de dia e de noite. Então, o Apocalipse deixa claro que o diabo ele vai descer das regiões eternas, que são as regiões espirituais, e vai ser lançado no mundo, onde haverá, pela sua presença, uma grande desordem. Esse tempo deve durar 3 anos e meio, ou 1.260 dias, ou 42 meses. Dependendo do lugar onde é feita a referência a esse período, é utilizado uma forma de contar o tempo. Tá? Mas é o mesmo tempo, 1.260 dias, ou 3 anos e meio de muita confusão. Tá bem? Então, esse grande dragão, a antiga serpente, por que a antiga serpente? Porque lá no Éden, o diabo já estava lá. A serpente tentou Eva para que se comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, ele já estava lá dentro do Éden quando tudo foi criado. Não tem nenhuma história de anjo decaído lá dentro do Éden. Essa história ela está um pouco mais à frente no livro de Ezequiel. É a passagem que eles usam quando Deus faz uma referência a um rei chamado rei de Tiro, onde Jeremias diz que ele era como um querubim. Esse rei de Tiro era um homem que Deus cercou de todas as coisas boas e ele se prostituiu e se tornou um indivíduo violento naquela época. Então, aqui como uma poesia é feita pelo profeta Ezequiel, está no capítulo 28, versículos 12 a 15. Nessa passagem, ele faz assim, como um chamado a esse rei, dizendo, olha, você quando foi criado era como um querubim, você tinha todas as coisas, mas depois em você se achou o pecado. Então, o que Deus está fazendo aqui na verdade? Está traçando um paralelo com Adão lá no Éden, que havia sido criado puro, mas depois se encontrou nele a desobediência. Então, é só estar dizendo isso, você não foi criado violento como você é, ou prostituído como você é, você foi criado como Adão. E o Jeremias faz aqui toda uma colocação, né? Tu eras como um anjo, como um querubim criado. Vivia no Éden. E daí você decaiu. O que é? O processo de rompimento da alma com Deus, conforme a gente entende na ciência divina. Né? Então não tem nada assim que prove. Os estudiosos mais sérios também, lendo essa passagem aqui, vamos aqui fazer a leitura de Ezequiel 28. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz para ele, assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a preda preciosa era a tua cobertura. Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então eles dizem que aqui em Jeremias, essa palavra está se referindo à origem de Satanás. O que não é verdade, a palavra está se dirigindo ao rei de Tiro, fazendo a ele a advertência de que ele era puro quando ele foi criado. E o Jeremias faz todo esse desdobramento aqui do que se passava no Éden, que na verdade era a vida de Adão, a vida pura que Adão tinha antes dele separar-se de Deus. Então ele está falando do pecado que existe em todos os homens, fazendo o rei de Tiro saber que a sua violência, a sua prostituição era proveniente das escolhas erradas que ele tinha feito. Então não se podia culpar Deus. Né? Você foi feito perfeito, mas se você enveredou pelo caminho do mal, é uma escolha que você fez. E enquanto o mundo não se encher da luz do Senhor, nós estamos sujeitos a fazer escolhas erradas. Escolher caminhos que podem nos levar ao sofrimento. Não são sofrimentos eternos, mas são sofrimentos. E dói. Então convém a gente não dar lado para o maligno. Tá bem? Vamos ver se nós temos aqui
Aqui a passagem de Gênesis, né, nós colocamos o capítulo 3, verso 1. A serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que disse Deus, não comereis de toda a árvore do jardim? Então, a passagem é única e só tem a finalidade aqui de mostrar que foi Deus que fez a serpente. Está escrito aí. A serpente era mais astuta do que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. Todas as alimárias, ela era a mais esperta, a mais astuta. Então, o que se quer dizer? Que tudo que existe na criação é obra de Deus. E tem, evidentemente, uma função para cumprir dentro do grande projeto do Criador. Não só para esse mundo, mas para toda a humanidade. Para todo o universo, para toda a sua criação. Então, não se trata de um plano de Deus para este planeta apenas, mas para toda a sua criação. Uma vez que há muitos mundos habitados, inúmeros mundos habitados em outras regiões do universo. E eles são habitados por pessoas como nós, por almas semelhantes às nossas, porque é o mesmo Deus, é uma mesma lei em toda a criação. Nós queremos lembrar que a ciência, ela tem investigado que tipo de matéria existe em lugares longínquos daqui. Isso ela faz observando a luz. Ela pega a luz que vem de galáxias distantes, de nuvens de gás que estão se formando no universo, e pega esta luz com grandes telescópios e decompõe essa luz, e pela decomposição dela é possível saber quais são os elementos materiais que existem no lugar onde está sendo emitida essa luz. E lá não existe nenhum material diferente do material que tem aqui. Nenhum elemento desconhecido. Todos os elementos que chegam dessas regiões longínquas do universo são exatamente os mesmos elementos que tem aqui. Isso é compreensível, porque Deus é único, é o mesmo Deus. E as leis do universo não podem ser diferentes em outro lugar. Se alguém disser que tem uma lei, o Evangelho, ou os 10 mandamentos em outro lugar do universo são outros mandamentos, são só 5, ou são 15 mandamentos, é porque está errado. Não está falando a verdade, porque o Deus é o mesmo Deus para toda a sua criação. Tá bem? Então as pessoas lá não podem ser diferentes de nós. Pode ser um mundo mais avançado, as pessoas podem ter uma forma mais perfeita, mais bonita. Pode ser um mundo mais atrasado. As pessoas que vivem ali ainda têm uma forma mais primitiva, como foi na época antiga desta terra. Mas sempre são almas como as nossas. E as leis, as línguas também devem ser parecidas com as línguas que tem aqui. Então, muitos lugares no universo são habitados. E nós precisamos entender isso de um ponto de vista mais moderno, diferente daquilo que se acreditava na Idade Média, cujos pensamentos religiosos ainda orientam a teologia dos nossos dias. Bem, que o Senhor nos abençoe, nos guarde no seu amor, na sua grande misericórdia, e permita que nós continuemos avançando nos nossos estudos. Amém.